Olá, bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma videoaula. E aí, como foi responder as atividades de ontem? Todo mundo respondeu aí a sua atividade, né? Se precisou de ajuda, voltou aqui na videoaula, ou até mesmo pediu ajuda ao papai ou à mamãe. E hoje nós vamos iniciar com a nossa videoaula de caligrafia. Bom, você separa aí o seu local de estudos, a sua garrafinha com água, separa o seu módulo 1 e também o livro de caligrafia, exatamente. O nosso livro de caligrafia, nós vamos falar um assunto que nós já abordamos algumas vezes, né? E principalmente porque esse ano, né, que é vocês estão no segundo ano, é uma continuação do primeiro ano, e então nós vamos ver muitos assuntos parecidos com o do ano passado. Agora, nesse assunto de caligrafia, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 12. Vamos falar um pouco sobre ordem alfabética. Tia, mas a gente já falou isso em sala de aula e também na aula de português. Por isso mesmo que a tia acabou de dizer que vocês vão ver alguns assuntos muito parecidos. Então, nós vamos continuar aqui o assunto sobre ordem alfabética. Vamos colocar aqui na página 12. Nós temos aqui o alfabeto, porque é exatamente nele que é inspirada a ordem alfabética, como já está dizendo, né? Então, nós temos aqui todo o alfabeto, ele da forma maiúscula e da forma minúscula. Lembrando para vocês que nome de lugar, nome de pessoa, sempre vai ser escrito com letra, iniciado com letra maiúscula, como nós já aprendemos nas nossas aulas de português. E os nomes mais comuns, como cadeira, lápis, borracha, mochila, né, caderno, vão ser escritos com letra, iniciado com letra minúscula. Como nós vemos aqui, nós temos a primeira letra do alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto? É a letra A. Logo depois vem a letra B, depois a letra C e assim sucessivamente. Quando nós pegamos um dicionário, lá no dicionário ele é todo constituído por palavras, significado de palavras. Se você não sabe o significado de alguma palavra, você vai lá no dicionário e procura. Um exemplo, se você procurar no dicionário a palavra empatia, você tem que procurar pela letra que inicia a palavra, que é a letra E. Então, você vai procurar as palavras que iniciam com a letra E, e lá você vai encontrar o significado da palavra empatia. Aqui nós temos o alfabeto, e quando a gente fala sobre ordem alfabética, é exatamente que essa ordem segue as letrinhas do alfabeto. Na chamada, na escola, as primeiras pessoas da chamada geralmente são quem? As pessoas que iniciam com a letrinha A. Por exemplo, na turma da manhã, uma das primeiras alunas da nossa chamada é a Ana Júlia, porque o nome dela inicia com a letra A. Depois vem o Bruno. Depois vem, quem mais? Quem tem a letrinha C? Várias outras pessoas que têm a letra C. E assim vai acompanhando o alfabeto. Na primeira questão, complete o alfabeto a seguir com as letras que estão faltando. Esse daí eu sei que vai ser facinho para vocês, né? Até mesmo porque vocês já sabem qual é como que vocês fazem o alfabeto, qual é a letra que vocês vão utilizar, que nesse caso aqui é a letra maiúscula. Você vai ter aqui, ó, onde vocês observarem que é no alfabeto acima. Na página 13, você vai observar a lista de contatos do celular que está aí. A gente tem Teodoro, Mauro, Fernanda, Beatriz, Carolina e Newton. Essas pessoas estão numa ordem, só que elas não estão em ordem alfabética. O que é que vocês vão fazer na questão seguinte? Vocês vão observar aqui os nomes e vão colocar em ordem alfabética na listagem abaixo. Exemplo, nós temos aqui o nome Teodoro.
será que o nome Teodoro vai ser o primeiro da lista? A gente tem que observar em que posição está a letra T. Você volta no alfabeto da página 12 e verifica. Então, logo, você pode observar que a segunda letra é o quê? Do alfabeto? É a letra C? É a letra D? Não, a segunda letra é a letra B. Então, qual seria o primeiro? Já que nós não temos nenhuma pessoa na lista com a letrinha A iniciada, qual é a letra que nós vamos colocar aqui no número 1? Se você falou Beatriz, você acertou, porque nós não temos nenhuma pessoa com a letra A. Então, você vai colocar Beatriz como sendo a primeira pessoa da lista de contatos, porque ela é a primeira pessoa que inicia com a letra, depois, como nós não temos com a letra A, então a segunda letra é a letra B. Então, ela é que inicia com a primeira letra nesse momento, que é a letra B, Beatriz. E logo depois vem a letra C. Como nós não temos ninguém com a letra D e nem com a letra E, vamos para a letra F. Depois, nós não temos ninguém com a letra G, nem com a letra H, nem com a letra I, nem com a letra J, nem com a letra K, nem com a letra L. Nós temos com a letra M. E aí você vai colocar o nome dela. Ela, no caso aí, ocuparia a terceira posição no ranking aí de palavras dos contatos desse celular. Ok, pessoal? Então, essa daí é a nossa aula de caligrafia de ordem alfabética. A gente já vem falando sobre ordem alfabética já faz algum tempo, então eu tenho certeza que os meninos do segundo ano já estão aí craques no assunto, né? Já sabem, assim, já praticamente tudo sobre a ordem alfabética e sobre o alfabeto. Não é isso, galerinha? Então, agora nós vamos para a nossa aula de história. A aula de história de hoje, nós vamos falar sobre os dias da semana. Isso mesmo, nós sabemos que também nós já falamos sobre os dias da semana na sala de aula. Inclusive, foi uma das coisas, um dos primeiros assuntos que nós falamos quando nós retornamos às nossas aulas. Nós falamos sobre os dias da semana, como que esses dias, né? Como que esses dias são divididos em dias úteis e dias não úteis. Qual é o primeiro dia da semana útil? Qual é o primeiro dia da semana pelo calendário normal, né? Então, aqui nós vamos ler esse pequeno textinho que tem aqui, ó. Um dia completo possui 24 horas e 7 dias corresponde a uma semana. Você sabe quais são os dias da semana? Aí tem aqui o planejamento desse garotinho aqui, ó, que se chama Davi. O Davi tem um planejamento semanal. Aos domingos, ele vai visitar a avó dele. Na segunda-feira, ele tem aula de arte. Na terça, o amigo dele vem brincar na casa dele. Na quarta, ele tem aula de teclado. Na quinta, ele vai à aula de remo. Na sexta, ele tem sessão de fisioterapia. E no sábado, ele faz um piquenique com os amigos dele. Tia, esse menino não vai à escola, não? Vai, ele vai à escola. Só que ele está colocando aqui, são atividades que ele faz fora do horário que ele tem que ir para a escola. Por exemplo, se ele for para a escola à tarde, ele faz essas coisas pela manhã, com exceção do sábado e do domingo, que a gente não vai à escola, certo? Então, esse planejamento aqui é fora as atividades de rotina, aquelas que nós temos que fazer todos os dias. Eu, por exemplo, eu tenho que ir para a escola, ou seja, dar aula para vocês pela manhã e pela tarde. Então, eu tenho que planejar o meu dia tanto pela manhã como pela tarde, porque se eu fizer alguma atividade que possa atrapalhar, né, não tem como eu chegar até a escola. Então, eu tenho que me organizar durante a manhã, durante a tarde, no meu trabalho, e quando eu sair dele, eu posso fazer alguma outra coisa, né? Mas, no momento, a tia não pode fazer nenhuma outra coisa a não ser trabalhar e estudar durante a semana. Por quê? Porque quando eu saio do trabalho, a tia vai para a faculdade. Então, eu chego muito tarde em casa, e como agora a gente está em aula online, a gente precisa ter muita dedicação para estudar também em casa. Então, eu tenho aula de 6h30 da noite até às 10 horas. Então, logo depois disso daí, aí eu vou tentar fazer outras coisas, como, por exemplo, algumas atividades da faculdade,
né, cuidar de algumas coisas que eu preciso para casa. Então, eu tenho que adequar toda a minha rotina exatamente e planejar a minha semana exatamente em cima de todas as atividades que eu preciso fazer. Então, é exatamente isso que o Davi faz. Primeira questão aqui está perguntando quais são os nomes dos dias da semana. Você pode, caso não tenha um espaço adequado no livro, você pode pegar a sua matéria de história lá no caderno e colocar essas respostas no seu caderno. Precisa copiar as perguntas? Não. Você pode colocar lá só a atividade de história, colocar o número da página e depois você coloca a resposta daí da primeira questão. Segunda, a sua semana é parecida com a de Davi? Aí você vai comentar. Comenta aí com o papai, com a mamãe, se tem alguma coisa no planejamento aí do Davi que também se encaixa no seu planejamento semanal. Na página 221, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a passagem dos meses e do ano. Alguém sabe me dizer como é que ela é feita? Bom, a gente registra os meses, né? Uma maneira de registrar a passagem do ano é utilizando o calendário. Inclusive, nós temos aqui o calendário de 2020. Nós estamos em 2021. Então, esse aqui é o calendário do ano passado. Mas não interfere a gente aprender sobre o calendário, mesmo que seja do ano passado, tá? Então, aqui, ó, em cima, diz qual é o calendário que você está vendo, que é calendário de 2020. Nós temos aqui os meses do ano, que são um total de 12 meses, de janeiro a dezembro. Então, nós temos 12 meses. E esses meses são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O ano, ele é começado a partir do dia 1º de janeiro do ano corrente, ou seja, 1º de janeiro de 2021, que é o ano que nós estamos atualmente. E ele se encerra no dia 31 de dezembro de 2021. Então, o ano ele tem o dia para começar e tem o dia para terminar, para iniciar um novo ano. Os meses, eles têm de 30 a 31 dias. Só existe somente um mês que não tem esse total de dias, que é o mês de fevereiro. O mês de fevereiro, ele possui 28 dias. Agora, de 6 em 6 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias e o ano possui 366 dias. Mas por quê? É chamado de ano bissexto, né? Então, ele tem um dia a mais do que todos os anos anteriores, a cada 6 anos. Não esqueçam, a cada 6 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias e esse ano tem 366 dias, chamado ano bissexto. O calendário também registra os dias da semana. Se nós observarmos bem aqui, tá pequenininho, eu vou dar uma aumentada aqui para vocês verem. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui, em janeiro, vocês podem observar que tem os dias, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, certo? Então, a gente começa a contar as semanas a partir do dia que começou. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana e quinta semana. Ou seja, o mês de janeiro nós tivemos 5 semanas. Aqui, ó, em fevereiro nós temos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Então, geralmente o mês ele é composto, certo, de 4 a 5 semanas. Deixa eu voltar aqui para vocês a tela normal, para vocês verem. Aqui no nosso calendário, ele está todo marcadinho e vocês vão responder aqui, ó. Vocês vão ver aqui que no nosso calendário existe alguns números que estão destacados em vermelho. Alguém sabe me dizer aí por que está destacado em vermelho? Eu sabia que vocês iriam responder que são os feriados, exatamente.
Os números em vermelho são os feriados, exatamente, muito bem. Eu sei que o segundo ano aí é sempre está sabendo das coisas aí. É o dia do feriado, como, por exemplo, aqui nós temos no dia 25 de fevereiro do ano passado. Foi comemorado o quê? Ó, aqui, ó, o Carnaval. Em abril, foi comemorado no dia 10 a Paixão de Cristo, ou seja, a mais conhecida como Semana Santa. Exatamente, pessoal. Então, no calendário tem tudo que você precisa aí para saber sobre as datas comemorativas, sobre os dias, os meses e o ano. Então, você precisa sempre estar tendo lá o seu calendário para você se organizar durante o ano, né? Ver como é que você vai fazer o seu planejamento anual. Terceira questão. As suas aulas começaram em qual mês? Bom, esse ano nós começamos a nossa aula bem cedo, né? Por conta da pandemia ano passado. Então, esse ano nós começamos as nossas aulas no primeiro mês do ano. Qual é o primeiro mês do ano? Aí a tia não vai falar, porque eu sei que você sabe. Então, você vai colocar a resposta da terceira questão. Qual é o primeiro mês do ano? Foi nele que nós iniciamos as nossas aulas. 4. Em 2020, o primeiro dia do ano foi em qual dia da semana? Você vai olhar aí nesse calendário, certo? Você vai se basear por ele, por esse calendário aqui. E você vai dizer em qual dia da semana foi o primeiro dia do ano. Quinta questão. Quantos dias tem o mês de fevereiro no ano de 2020? Aí você vai lá no mês de fevereiro e conta quantos dias tem lá e você coloca na quinta questão. Sexta questão, está perguntando aí o que é comemorado no dia 1º de maio. Ai, tia, eu não sei, mas no calendário tem lá especificando. Não esqueçam que essa data, ela é um feriado, então ela está destacada na cor vermelha. Então, você vai encontrar rapidinho, certo? O feriado, quando a gente fala isso, é aquele dia de descanso, né, que os trabalhadores têm, que eles são determinados pelos governantes, pelo estado ou pelo município. Então, aí você já sabe o que é o feriado. Nós temos aqui na página 222 um relato sobre a semana de julho. Todo final de semana vou à casa dos meus avós. Um dia vamos à casa da vovó Deolinda, comer bolo e ouvir suas histórias. No dia seguinte, passamos na vovó Joana para brincar na piscina. É muito divertido. Depois chega a segunda-feira e já é dia de estudar. Claro, sempre tem um tempinho para brincar também. No fim da tarde, encontro meus amigos no prédio para brincar na quadra. Quinta-feira é o dia do jantar especial. Papai sempre faz macarronada. Aí chega a sexta-feira, já fico pensando, amanhã tem bolo da vovó. Na letra A, Júlio descreveu a rotina dele. Quais atividades você realiza todas as semanas? Essa questão é só para você comentar com seus colegas. Como nesse momento nós não estamos em sala de aula, você pode comentar aí com o papai, com a mamãe, né? Com quem está aí do seu lado para te ajudar na atividade. Marque os dias da semana em que Júlio costuma visitar os seus avós. Tia, não lembro. Você volta no texto e vê lá. Aí tem 4 opções: sábado, segunda-feira, sexta-feira e domingo. C. Em sua opinião, por que é importante convivermos com pessoas idosas? Bom, essa informação aí você pode perguntar para o seu papai, para sua mamãe. Existe uma importância muito grande conviver com as pessoas idosas. Então, você vai procurar, né, saber com seu pai, com sua mãe, por que é importante. Página 223, nós vamos preencher os espaços corretamente. Preenchendo esses espaços em branco com as legendas que se encontram abaixo. Temos aí janeiro, junho e outubro. No dia 1º é comemorada a chegada do Ano Novo. É o mês das festas juninas. 15 é o dia dos professores. Logo depois você colocar qualquer uma dessas 3, lembrando que não pode ser aleatório. Você tem que lembrar qual dia que é comemorado o primeiro dia do ano,
Depois, o mês das festas juninas e o dia dos professores. Depois, você vai ligar cada uma dessas informações à imagem correspondente aqui do lado. Ok, pessoal? Então, gente, corre, vai fazer sua atividade. Não esqueçam de fazer as atividades, não acumule, certo? Logo depois que você fizer a atividade, aí você tem tempo livre para brincar ou fazer uma boa leitura. Lembrando para vocês que nós iremos iniciar o nosso paradidático. Então, até sexta-feira, nós estaremos fazendo aí uma atividade relacionada ao nosso primeiro paradidático. Ok, crianças? Então, vocês vão agora fazer essa atividade. Eu desejo para vocês um bom dia, bons estudos, e amanhã nós nos encontramos aqui no nosso mesmo horário. Um grande beijo da tia Fabi e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.